Queridos, nesse mês de janeiro nós vamos refletir juntos numa nova série de mensagens baseada no livro do profeta Jonas. Então eu quero convidar você que trouxe sua Bíblia, que abra no livro de Jonas. É um pequeno livro do Antigo Testamento de apenas 4 capítulos. Se você está com a sua Bíblia aí, mas não é tão familiarizado ainda com o manuseio dela, lá no comecinho da sua Bíblia você tem um índice e tem a numeração das páginas e ela coloca você diretamente na página certa do livro do profeta Jonas. Se você estiver com sua Bíblia digital, você pode fazer da mesma forma, ou se você preferir, você pode ler o texto, ele será projetado nessas TVs aqui da frente também. Hoje nós vamos ler todo o primeiro capítulo de Jonas, os 17 versos, juntos, para refletirmos nessa primeira mensagem. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a Bíblia: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu Jonas: Peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Até aqui vamos orar. Deus, é a tua palavra, e nós te pedimos nessa manhã, mais uma vez, aquela graça tão especial de escutarmos da parte do Senhor aquilo que o texto sagrado tem a nos ensinar. Que muito mais do que o interesse para conhecermos mais sobre a vida deste teu profeta, que viveu de modo tão singular, experiências tão únicas contigo, que nós possamos capturar o sentido desse texto naquilo que ele tem a nos moldar, a nos ensinar, a nos convocar para uma espécie de vida que o Senhor deseja para cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Jonas está entre os mais conhecidos da Bíblia, apesar do seu tamanho pequeno. Quando a gente fala de Jonas, qual é a primeira história que vem à sua mente? Se você tem alguma experiência com o texto. Baleia. É interessante que as pessoas falam baleia e o texto nem fala baleia, fala um grande peixe.
Mas não é, a gente fala em Jonas e logo que vem à nossa mente é o homem que foi engolido por um grande peixe, ficou 3 dias dentro do peixe. Adultos e crianças amam essa história. Amam a história desse homem que fica 3 dias na barriga de um grande peixe. Mas esse livro tem muitas outras histórias preciosas e muitos ensinamentos profundos para a vida da gente. Através dos 4 pequenos capítulos desse livro, nós encontramos a história do profeta hebreu, chamado Jonas. Um homem que conhecia Deus. Um homem que temia verdadeiramente a Deus. Mas um homem que tinha grande dificuldade em perdoar os terríveis assírios, que eram inimigos do seu povo, Israel. Então estamos falando de um homem crente, estamos falando de um homem experimentado na vida com Deus, mas estamos falando de um homem que num aspecto de sua vida tinha um coração muito fechado, muito duro. O livro nos conta a história sobre Deus levando esse homem a anunciar o arrependimento e o perdão aos seus próprios inimigos. O que mostra para a gente como Deus está disposto a perdoar aqueles que se arrependem e creem. É uma história muito interessante, nós veremos nas próximas semanas isso. A disposição de Deus em alcançar quem é indiferente a Ele, que vive uma vida completamente reprovável diante dos olhos de Deus, mas que o próprio Deus graciosamente oferece a oportunidade de arrependimento e perdão a todos. O livro de Jonas trata então de Deus. Claro que é o livro do profeta Jonas. Claro que é a história desse profeta que a gente mergulha e conhece um pouco mais, mas o personagem central do livro é Deus. O livro fala do poder de Deus. O livro fala da soberania de Deus sobre a criação. Mas também fala da soberania de Deus sobre as circunstâncias particulares da vida. O livro fala da compaixão de Deus. O livro fala do perdão de Deus. Mas é claro, é também um livro sobre Jonas. E porque é sobre Jonas, é sobre você. E é sobre mim também. É sobre como nós podemos conhecer a Deus e ainda assim não entender os caminhos de Deus. Como nós podemos ter uma experiência real, verdadeira com Deus e ainda assim, em algum momento, não sentir prazer em sua vontade, nem compreender ou admitir que Deus possa ter compaixão de gente que a gente não gosta. Jonas estranhava muito isso, e nós estranhamos isso muitas vezes também. É, portanto, uma mensagem que nos convida a um mergulho até as profundezas da graça de Deus, por isso está escrito isso ali. O que nós vamos fazer nesse mês de janeiro é mergulhar profundamente na mensagem da graça de Deus contida nesse livro de Jonas. E o primeiro capítulo que lemos hoje nos conta como Deus perseguiu o profeta rebelde e o levou para um novo começo. Isso é uma coisa interessante, porque Deus não persegue o profeta rebelde para pôr fim à sua vida. Deus persegue o profeta rebelde para levá-lo para um novo começo. E no texto nós podemos observar, nesse capítulo que lemos, o poder soberano de Deus sobre as forças da natureza. Deus está no controle do mar, Deus está no controle da tempestade, Deus está no controle do vento, Deus está no controle do peixe. Deus é soberano. E Deus também é soberano sobre os homens. É interessante que você lê o capítulo, e assim, eu não sei se você nota, mas tudo obedece a Deus. O vento obedece a Deus, o mar obedece a Deus, o peixe obedece a Deus. Só o profeta não obedece. Só aquele que conhece Deus não obedece a Deus. O amor salvador de Deus, a sua santidade e a sua misericórdia são contrastados com a teimosia rebelde do seu servo Jonas. Quanta relação, queridos, esse capítulo tem com as nossas vidas. Quanta relação. Quantas vezes a misericórdia de Deus, o amor de Deus e a santidade de Deus são contrastados com a nossa rebeldia. Quantas vezes nós temos a sensação de que todas as circunstâncias à nossa volta estão dizendo amém para a vontade de Deus,
mas nós teimosamente dizemos, não, eu não quero que seja assim. Eu não aceito que seja dessa forma. Jonas então inicia o seu livro narrando que Deus apareceu para ele e falou com ele. Não é assim que ele começa? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com uma ordem, trazendo uma mensagem. Jonas era um profeta. Jonas era um profeta conhecido em Israel. Ele foi alguém que profetizou acerca da expansão geográfica de Israel no período do reinado de Jeroboão, e aquilo aconteceu. Então, lá no livro de 2 Reis, o profeta Jonas é mencionado como alguém que tempos antes havia profetizado que algo aconteceria à nação de Israel, e de fato aconteceu. Então ele era um nome conhecido, ele era uma figura conhecida, ele estava acostumado a receber a palavra do Senhor. Então, iniciar o livro lendo dessa forma, veio a Jonas a palavra do Senhor, era algo normal e previsível, pois chegou ao profeta de Deus uma palavra de Deus. Mas aqui, o que Deus fala com ele é algo que o profeta não está disposto a ouvir, muito menos disposto a obedecer. Deus chamou Jonas para pregar sobre o seu juízo em Nínive. Nínive era, naquela época, a principal cidade da Assíria. Tinha aproximadamente 120 mil habitantes, ou seja, para os padrões da época, era uma cidade muito grande. Ela ficava aproximadamente 800 quilômetros ao norte de Israel, o que significava que Jonas teria que percorrer um longo trajeto para entregar a mensagem do Senhor. E tudo isso somado à indisposição de Jonas de estar com aquela gente, de falar o que Deus estava mandando ele falar para aquele povo. Qual era a razão por que Deus queria que Jonas fosse a Nínive pregar? Por que Deus chama um profeta, acostumado com a sua voz, e entrega a ele uma missão que estranha o coração do profeta? Porque o profeta tinha certeza do amor de Deus por Israel. O profeta tinha certeza do cuidado de Deus com o povo de Deus, e que povos inimigos, inclusive com o histórico de combate contra Israel, eram inimigos não apenas do povo, mas do próprio Deus. Agora, por que razão Deus queria que um profeta dele fosse no meio de gente tão ruim para pregar o seu juízo? O texto nos diz, no verso 2, na segunda parte, o Senhor dizendo a Jonas a razão pela qual ele tinha que ir a Nínive. O texto diz, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, você vai a Nínive pregar sobre o meu juízo, porque a maldade daquela cidade subiu à minha presença. Os assírios, queridos, historicamente eram extremamente perversos. Eles eram conhecidos pela atrocidade com a qual torturavam e matavam as suas vítimas de guerra. Eles tinham prazer na maldade. Eles se deliciavam na violência, na crueldade. Então, ofendido em sua santidade e ofendido em sua justiça, Deus decide chamar um profeta que o conhece, diferentemente dos cidadãos de Nínive que não conhecem Deus, para avisar a cidade de Nínive que ele traria juízo contra ela, mesmo que seus habitantes não o conhecessem. Então, olha o desafio do profeta. Ele tinha que chegar num lugar em que ele não seria bem recebido, para falar para uma gente que historicamente era inimiga do seu próprio povo, uma seguinte mensagem: eu vim aqui para trazer um recado do Deus que eu amo para vocês. E o Deus que eu amo, diferente do que vocês creem, porque vocês creem em muitas divindades, é o único Deus verdadeiro, ele é Yahvé. E a mensagem dele é o seguinte: ou vocês se arrependem, porque a maldade de vocês chegou até a presença desse Deus Todo-Poderoso, ou Deus vai derramar juízo e castigo sobre vocês. É interessante, queridos, que isso mostra que Deus se importa. Isso é uma coisa que precisa chamar a nossa atenção no texto. Deus vê as guerras ao redor do mundo. Deus vê toda a maldade e violência à nossa volta. E Deus não está inerte e Deus não está indiferente ao que acontece. Deus não estava indiferente à maldade de Nínive. Olha o que ele fala para o profeta: a maldade deles subiu à minha presença. Nem sempre conhecemos todos os caminhos de Deus, mas nós podemos confiar, com base na revelação bíblica, que Deus sabe o que está acontecendo.
e que no tempo dele e a maneira dele haverá de fazer justiça, seja aqui, seja no dia do juízo. Isso é o que a Bíblia diz. Os olhos de Deus não estão fechados para o mundo. Os olhos de Deus não estão impedidos de ver o horror que você e eu vemos. Os olhos de Deus não estão indiferentes à maldade que a gente testemunha no mundo que a gente vive e que apavora o nosso coração quando pensamos nos nossos filhos e nas gerações posteriores aos dos nossos filhos. Os olhos de Deus estão atentos sobre a terra. Esse foi então o chamado de Jonas: ir para a capital do império mais perverso da época para anunciar o juízo de Deus contra os seus habitantes. E aí, queridos, naquela hora, Jonas fez aquilo que você e eu provavelmente teríamos feito se tivéssemos recebido a mesma missão. Jonas fugiu. É porque a gente tem uma mania de se aproximar do texto com uma distância, sabe? Então a gente olha com a nossa lente hoje para esse encontro de Jonas com Deus aqui e diz assim: como é que pode um profeta de Deus, um homem de Deus, fugir assim da missão que Deus estava dando para ele? Se coloca na pele de Jonas. Imagina Deus aparecendo para você e falar o seguinte: olha, você vai agora viajar muito e você vai chegar num lugar que as pessoas te detestam e detestam o seu povo. Historicamente, vocês são rivais. Muitas guerras são travadas. E você vai chegar lá falando o seguinte: não que foi para levar o bem para eles ou para fazer algo legal que vai os agradar, mas você vai chegar com uma mensagem intragável. Você vai dizer o seguinte: existe um único Deus verdadeiro. Então, assim, você já vai chegar dizendo: vocês creem errado. Vocês estão errados. Tem um único Deus verdadeiro e esse único Deus verdadeiro eu conheço. E ele me trouxe aqui para dizer para vocês o seguinte: se cuida, porque vai chegar juízo. Vai vir coisa pesada, chumbo grosso sobre vocês. E Deus não manda Jonas ir com um exército. Deus não manda Jonas ir armado. Deus manda o profeta: vai, confia. E Jonas faz o quê? Foge. O texto diz isso: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, outro lado. Jonas decide fazer uma viagem completamente diferente. Ele quer saber: vou fazer um cruzeiro marítimo agora, vou me ocupar com outra coisa. Desceu até a cidade de Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis, e depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, e o texto repete: para fugir do Senhor. 2 vezes, para fugir do Senhor. Agora, não é estranho que um profeta hebreu, que sabia que Deus está em todo lugar, porque esse profeta aqui conhecia o Salmo 139, que diz que mesmo se no abismo ele fizer a cama dele, o Senhor lá está. Se ele tomar as asas da alvorada e voar para muito longe, até lá Deus estará. Ou seja, o profeta sabe que Deus está em todo lugar. Não é estranho que ele tenha imaginado que poderia fugir da presença de Deus? Mas é o desespero. Ele diz: eu não quero esse negócio, então eu vou fugir. Qual o motivo teria levado Jonas a tomar essa decisão tão drástica? Porque precisa ter um motivo para além do eu não gosto deles, eles não gostam de mim. E embora não seja o texto que a gente vai olhar hoje, no último capítulo desse livro, a gente tem a pista a razão pela qual Jonas foi levado a tomar essa decisão de desobedecer tão veementemente à vontade de Deus. O texto diz assim, lá no capítulo 4, verso 2, Senhor, Jonas falando para Deus: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Senhor, quando eu estava em casa, na minha, tranquilo, pijama, o Senhor me aparece com uma mensagem, e eu disse para o Senhor lá: foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que te arrependes do mal. Por que Jonas não queria ir? Porque ele podia sentir um certo prazer, ainda que matassem ele em Nínive, mas dizer o seguinte: vocês vão me matar, mas eu preciso que vocês saibam, Deus vai vir matar vocês, tudinho aqui, ó. Deus vai passar a foice em vocês. Ele podia sentir um prazer na destruição de Nínive, mas ele está dizendo o seguinte: Deus, quando eu estava em casa e o Senhor me apareceu para falar, eu sabia. O Senhor é compassivo, o Senhor é misericordioso.
Parece a primeira vez que aparece na Bíblia alguém se queixando de Deus ser compassivo, misericordioso e cheio de amor, não é? Porque é como se ele estivesse dizendo o seguinte: eu sabia desde o começo que se eu fosse pregar naquela cidade, aquelas pessoas se arrependeriam. E elas se arrependendo, o Senhor as perdoaria. Mas eu não quero que elas se arrependam. Esse era o ponto para Jonas. Eu quero que o Senhor destrua aquele povo. Por isso que eu fugi. O Senhor é bom. Aliás, o Senhor é bom até demais. A crítica. O Senhor é bom até demais. Ter misericórdia dos assírios. Perdoar quem tanto mal fez ao teu povo. Deus é o teu povo. Não sou eu que tenho que trazer luz à sua consciência. É o seu povo, Deus. O Senhor vai perdoar os inimigos do seu povo. Então, quando Jonas foge, ele foge como quem diz: eu acho que Deus está errado. Mas como eu não posso brigar, eu vou fugir. Não conte comigo, Deus. Não, essa missão eu não vou fazer. Esse é o raciocínio de Jonas. E ele simplesmente vai embora, porque ele acha injusto Deus perdoar os assírios. E me diz uma coisa, isso é tipicamente humano, não é? Quando a gente fala tipicamente humano, mais uma vez parece que a gente se distancia. Isso é muito da gente. Isso é muito coração da gente, não é? Isso parece muito com você. Isso parece muito comigo. Nós ficamos escolhendo secretamente quem Deus pode perdoar e quem Deus não pode perdoar. E a gente pensa mais ou menos assim: Deus precisa perdoar essas pessoas que eu gosto. E a gente diz assim: poxa, ela é tão bacana, ela é tão gente boa, ela é tão querida, ela só falta ser crente. Deus tem que perdoar. Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Essa pessoa tão boa, Deus tem que perdoar. Eu gosto muito dela. Agora, a gente também tem aquele grupo de pessoas que a gente olha e fala: eu quero que vá para o inferno. Eu não quero que Deus perdoe essa gente. Deus não pode perdoar. Elas não merecem. Elas não merecem. E eu não quero. Então a gente pensa assim: Deus pode perdoar quem Ele quiser, desde que seja quem eu quiser. Então Deus começa a perseguir Jonas. Afinal, é impossível que o homem escape do controle soberano de Deus. Queridos, esse é um livro que fala o quanto Deus é soberano, tá? A gente pode teimar achando que pode fugir de Deus. E Deus vai mostrando que Ele tem o controle sobre todas as coisas. Primeiro, Deus envia uma tempestade. E essa tempestade tem início não muito depois da partida do porto, em Jope. Em seguida, Deus lança um forte vento sobre o mar. O texto diz que o navio estava a ponto de se despedaçar, no verso 4, e que a tripulação, marinheiros experientes, marinheiros fenícios experientes, a tripulação toda estava cheia de medo. Verso 5. E como a gente sabe, não sei se você já ouviu essa frase, quando o leão se solta, não existe ateu, né? Logo cada um começou a clamar pelo seu Deus. O cara é experiente, é marinheiro testado no mar cabuloso, mas a coisa saiu completamente do controle, ele vai para a fé. E aí o texto diz que cada um começa a clamar a seu próprio Deus. Os marinheiros eram fenícios, os fenícios eram politeístas, então eles tinham muitas divindades para muitas coisas, então devia ser uma bagunça dentro daquele navio, de gente fazendo ritual ao seu próprio Deus, mas a situação só piorava. E os marinheiros começaram a jogar as cargas fora do navio para tentar aliviar o peso e evitar que o barco afundasse com tanta facilidade. Enquanto toda essa bagunça acontecia em cima, o único crente do barco fazia o quê? Dormia. O texto diz que Jonas vai para o porão, se deita e dorme. Profundamente. É o que diz o texto no verso 5. Aí o capitão, que está atento a tudo que está acontecendo ali, e aquele momento ali de todo mundo buscando ao seu Deus, ele percebe que tem alguém faltando na reunião de oração ali. Tem alguém faltando aqui, desce o porão e encontra Jonas dormindo, e verso 6 diz isso: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus também. Olha, faça o que os outros estão fazendo. Talvez o seu Deus tenha piedade de nós e não morramos. É claro, queridos, que aqueles marinheiros ainda não tinham a mínima noção
de quem era o Deus verdadeiro. Mas eles sabiam que Jonas tinha as suas crenças, porque naquela época todos acreditavam em algum Deus. Aliás, ainda hoje é assim. Todo mundo acredita em algum Deus, ainda que essa crença seja não religiosa. Alguns acreditam no Deus dinheiro, no Deus sucesso, no Deus prazer, no Deus eu mesmo, mas todo mundo acredita em algum tipo de Deus. Então essa foi a lógica do capitão do navio. Uma vez que tudo havia saído do controle humano, que alguma divindade pudesse socorrê-los. Mas como as coisas continuavam piorando, eles chegaram a uma outra conclusão. Então, você imagina o desespero? Porque eles estão tentando um monte de coisa. Joga a carga fora, tenta remar, tenta segurar, nada dá certo, vamos orar agora, cada um ora ao seu Deus, pede apoio, e tudo continua piorando. Aí eles chegam a uma outra conclusão. Eles concluíram que algum Deus poderia estar zangado com alguém naquele barco, porque aquela tempestade só podia ter uma causa sobrenatural. E aí, para descobrir quem poderia ter provocado a ira de algum Deus, eles decidem fazer algo super moderno, que é lançar sortes. A gente não sabe exatamente como era que isso acontecia, talvez coloca todo mundo em círculo, pega a garrafa, gira, em quem caísse, os deuses estão apontando que o problema está contigo. Isso era muito comum no tempo antigo, tirar sortes. E aí eles lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem? Jonas. O profeta hebreu que estava no porão dormindo, que subiu, cabelo bagunçado ainda, remela no olho, sem entender direito o que estava acontecendo. E aí, verso 8 até o 10 diz assim: por isso lhe perguntaram, depois que a sorte caiu em Jonas, por isso eu tinha que chamar de azar esse negócio, né? Não de sorte, mas enfim, depois que caiu em Jonas, por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Ou seja, quem é você o responsável dessa calamidade aqui? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Então Jonas respondeu, eu sou hebreu, adorador de Yahvé. Se você olhar na sua Bíblia, Senhor está todo em caixa alta. É quando o judeu falava o nome impronunciável de Deus. O Deus Yahvé, Yehová, Jeová. Eu sou adorador de Yahvé, o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o seguinte, geralmente na Bíblia, quando os autores bíblicos se referem a Deus como Criador, eles afirmam que Deus fez os céus, a terra e o mar, nessa ordem. Só que Jonas aqui aparece dizendo que acreditava no Deus que fez o mar e a terra. Olha que curioso, e eu te pergunto, será que Jonas pensava que escaparia pelo mar do Deus que fez o mar? Eu vou fugir da vontade de Deus. Para onde eu quero saber, eu vou pegar um navio e eu vou entrar no coração do mar. Aí quando ele apresenta quem ele é, ele fala, eu sou adorador de Deus, o Criador do mar. Essa declaração dele, de quem ele era e a quem ele adorava, faz o pavor dos marinheiros aumentar ainda mais. Afinal, não era uma divindade qualquer que estava por trás da tempestade, mas sim o tal Deus criador do mar, da terra e dos céus. É por isso que eles perguntam no verso 10, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Ou seja, Jonas disse para eles o seguinte, olha, isso tudo aqui está acontecendo porque o Deus que eu adoro, e inclusive eu sou profeta desse Deus, me deu uma missão que eu não quero cumprir, eu decidi fugir dele. E aí ele está correndo atrás de mim. E vocês estão envolvidos na história de bobeira, porque o negócio é comigo. Gente, os marinheiros temeram mais a Deus do que o próprio profeta. Olha o que eles perguntam, o que foi que você fez? Como assim? Você fugiu de Deus? Jonas era um homem crente, temente a Deus. Quando ele foi flagrado e finalmente percebeu que a sua atitude havia colocado em risco a vida e a integridade de outras pessoas, ele assumiu toda a responsabilidade. Ele disse para eles, olha, me joguem no mar. A gente leu no texto. Me peguem, me joguem no mar e a tempestade vai cessar, porque essa tempestade é motivada por mim.
Só que os marinheiros tentaram remar de volta, eles não fizeram primeiramente o que Jonas disse, porque eles temiam fazer mal à vida de um profeta, do Deus Todo-Poderoso que estava causando aquela confusão toda para a vida deles. Então, eles tentaram remar, mas não conseguiam, e quando viram que seria inútil o esforço de tentar salvar Jonas, eles clamaram a Yahvé, eles clamaram pela primeira vez ao verdadeiro Deus, o Deus de Jonas, para que eles não morressem por causa da iminente morte de Jonas. Finalmente, esses marinheiros fenícios entenderam que Deus, o verdadeiro Deus, faz tudo como Ele quer. Ele não era como as divindades que eles conheciam. As divindades que eles conheciam podiam ser compradas por um ritual, por um sacrifício, ludibriadas, convencidas. Mas eles entenderam que o Deus de Jonas é o Deus soberano e que não adianta lutar contra a vontade soberana do Todo-Poderoso. Os versos 15 e 16 dizem assim: em seguida, então, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido. E adivinha o que acontece? O mar se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor. Os homens adoraram a Yahvé com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Nós não sabemos se esses sacrifícios que o texto se refere foram feitos no navio. É bem provável que não. É mais provável que eles tenham feito esses sacrifícios e votos depois que voltaram para o porto, depois que voltaram para Jope. Mas, queridos, eu não sei se você percebe, muito possivelmente nós estamos falando de marinheiros que, por essa experiência sobrenatural com Deus vivo e verdadeiro, se converteram. O que o texto diz, que Jonas escreve aqui, inclusive, dá essa pista para a gente, porque eles oferecem sacrifícios a Yahvé. E aí você pode dizer, bom, mas eles sacrificavam a todos os deuses, mas eles fazem votos. Eles fazem uma aliança com Yahvé. E isso, queridos, é também uma antecipação da misericórdia que Deus iria exercer lá em Nínive. Deus, já, no caminho, trazendo de volta o profeta fujão, já está alcançando gente que não era parte do povo dele, através daquele desespero todo. Agora, Jonas também experimenta essa mesma misericórdia, porque ao cair na água e começar a afundar, o Senhor envia um grande peixe para engoli-lo e mantê-lo vivo em seu ventre por 3 dias e 3 noites. Semana que vem a gente vai falar mais especificamente sobre esse texto. E é claro que foi necessário um milagre para que Jonas sobrevivesse no fundo do mar, dentro de uma criatura que nós não sabemos bem como era. E nós temos aqui algumas preciosas lições. Primeiro, Deus é soberano sobre toda a criação. Esse capítulo que nós lemos mostra Deus como Yahvé, o Deus dos céus, o Deus que é onisciente, o Criador de todas as coisas. E porque Ele é quem é, porque Ele é Deus, Ele vê o pecado dos assírios, Ele vê a maldade dos moradores de Nínive e Ele requer que eles se arrependam. Isso nos diz, queridos, que todo ser humano deve se curvar diante dEle. Todo ser humano, como tinha que ser com os assírios, com os ninivitas, com os fenícios, todos devem se curvar diante do único e verdadeiro Deus. Deus domina sobre todas as coisas, nada foge à sua vontade. Veja o texto, Ele controla o vento, Ele está na tempestade, Ele controla o peixe, Ele controla tudo que há no mundo. Então, o Deus a quem você veio adorar nesse lugar, nessa manhã, é este Deus apresentado no capítulo 1 de Jonas como o soberano, que tem o controle de todas as coisas. E quantas vezes você olha para a vida, a sua e ao redor de você, e pensa que as coisas saíram do controle. Pensa que as coisas estão sem rumo, desordenadas. Você precisa lembrar que o Todo-Poderoso não perde o controle. Mas aqui nós também aprendemos sobre a compaixão de Deus. Porque o profeta desobedeceu. E em sua rebelião, o profeta decidiu ir embora. E esse Deus soberano que estamos falando aqui, que tem o controle da tempestade, do vento, de toda a criação, poderia ter esmagado Jonas, se quisesse. Todavia, em vez disso, pacientemente ele foi atrás de Jonas. E no caminho ainda aproveitou para salvar um barco cheio de fenícios.
O profeta foge, e nem a fuga do profeta está debaixo da soberania, está fora da soberania de Deus. Porque enquanto o profeta foge, o Deus misericordioso, que não vai esmagar o profeta, mas vai ter misericórdia dele, exerce também misericórdia sobre um povo que não o conhecia. Em busca do profeta, Deus exerceu misericórdia aos pagãos. Em sua compaixão, Deus vai atrás daqueles que lhe desobedecem e procura trazê-los de volta. E eu te pergunto, não é exatamente sobre isso o Evangelho de Jesus? Esse livro de Jonas fala muito de Cristo e do Evangelho. A história do Deus que vai atrás daqueles que o desprezaram e que vivem a desobedecê-lo. Mas o Deus Todo-Poderoso vai atrás deles não para consumi-los e esmagá-los para sempre, mas para amá-los e trazê-los de volta para si. Foi o que Deus fez com o profeta. Então, eu concluo com algumas aplicações diante das coisas que nós consideramos hoje aqui. Quais atitudes nós devemos ter? Eu quero sugerir duas. Em primeiro lugar, nós devemos aprender a descansar o nosso coração na soberania de Deus. Eu sei, queridos, que nem sempre isso é fácil, mas se você esquecer que o Deus que você diz amar e conhecer é o soberano, a sua vida entra em colapso. Até mesmo a tempestade, ou o fato de Jonas ser lançado ao mar, acontecimentos que pareciam indicar o fim, estavam sob o controle do Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Lembra de Paulo escrevendo isso em Romanos capítulo 8, verso 28? A tempestade, o vento, o desespero, a queda no mar, a sensação de que era o fim de tudo, fim da linha, fim da história, até aquilo estava cooperando para o bem de Jonas. Pode ser que Jonas, no meio daquela tempestade, sentindo que havia errado diante de Deus, tenha dito a si mesmo, ao ser jogado no mar: este é o meu fim. Ele mesmo disse: olha, me peguem e me joguem no mar. Sabe por que vocês estão correndo risco de vida? Porque eu desobedeci a Deus. E com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Então façam o seguinte, a minha história é essa. Me peguem aqui, por favor. Salvem a vida de vocês, basta que vocês me joguem no mar. É curioso, porque Jonas também não se joga, né? Me joguem, me peguem e me joguem. Seja como for, quando ele é lançado no mar, quando ele sente seu corpo entrando na água, muito provavelmente o seu grande pensamento fosse: chegou o meu fim. No entanto, queridos, aquele era o começo, porque não era Jonas quem estava no controle, mas Deus. E Deus ainda tinha propósito e missão para Jonas. O fundo do mar não era o destino final do profeta. O destino final do profeta foi onde Deus disse que seria, em Nínive, cumprindo a vontade de Deus, aquilo que levaria à glória de Deus. Deus usa todas as situações para operar na sua vida e na minha, portanto, descanse nele. Pode ser que você se sinta no meio de uma terrível tempestade. Pode ser que, figuradamente falando, você se sinta no ventre de um peixe, mas descanse o seu coração, porque Deus não perdeu o controle, ainda que você não tenha o controle de nada. O soberano continua no controle da sua vida. Ainda que você não possa ver o final da história, assim como Jonas não via o final da sua própria história, Deus é soberano. Então essa é a primeira lição para a gente. Nós estamos diante de um ano inteiro ainda pela frente, e esse ano trará muitas oportunidades, muitos desafios, muitas surpresas boas, talvez surpresas ruins. Eu não preciso ser um profeta para dizer isso aqui para você. O Roberto disse naquele segundo domingo de janeiro que o ano ia... Não, você sabe que o ano é um ano difícil. 365 dias é tempo suficiente para esgotar a gente, cansar a gente, surpreender a gente e também trazer muitas coisas boas para a gente. O segredo para nós é aprender a descansar o coração numa certeza. Eu não sei o que me aguarda amanhã. Eu não sei o que me aguarda mês que vem.
mas eu sei que o Deus que eu amo, que diz que a minha vida está em suas mãos, é soberano. Ele está no controle daquilo que eu não posso controlar. Ele controla, ele tem o controle. E em segundo lugar, tão importante quanto o primeiro, e aqui eu encerro, pare de tentar fugir de Deus. Não há, queridos, como fugir da presença de Deus. A vida de Jonas é um testemunho vivo disso para nós. Então, se você sabe o que é certo, e se você sabe o que precisa ser feito, não adianta procrastinar nem se justificar. Você sabe o que é certo. Você é crente. Você sabe o que tem que ser feito. Você conhece a Deus. Então, não ceda à tentação de fugir. Não ceda a essa tentação que tenta convencer seu coração a ir para longe do querer de Deus, para longe da vontade de Deus, para longe daquilo que vai trazer louvor e glória para Deus. Antes, busque um encontro com esse Deus que é misericordioso. Lembre-se, ele teve misericórdia de Jonas. Não deixou a sua vida naufragar no mar. Ele teve misericórdia dos marinheiros fenícios. Nós vamos ver lá no final que ele teve misericórdia dos ninivitas. Ele terá misericórdia de você. Não fuja dele, se aproxime dele, corra para ele, volte-se para Deus e reconheça os seus erros. A melhor atitude que nós podemos ter é sempre a que teve esse profeta aqui, crente, mas teimoso. Ele disse: eu sei que tudo isso é minha culpa. Eu digo que essa é a melhor atitude, mas é a mais rara. Sabe por quê? É muito comum eu sentar, por exemplo, para conversar com um casal que está passando por algum momento difícil e algo sério aconteceu. Porque geralmente isso é um problema que eu não consigo entender, mas é coisa humana. Geralmente as pessoas vão chegar para tentar alguma espécie de ajuda com o rim na mão já. A primeira vontade que você tem é dizer: mas por que você não procurou antes? Por que você não falou assim, vamos conversar, a gente está precisando de ajuda, a gente acha que tem alguma coisa acontecendo aqui que mais dia menos dia a gente vai se matar. Mas não, deixa, e quando a poeira já debaixo do tapete virou uma montanha na sala, aí o problema está estabelecido. E aí às vezes você vai conversar e tem um problema crônico, uma situação crítica aconteceu, e aí uma das partes diz: não, olha, Roberto, é verdade, de fato eu fiz isso, de fato eu falei isso, mas... E aí quando entra o mais está dizendo o seguinte: eu reconheço que fiz o que fiz, o que falei, mas fiz o que fiz e falei o que falei porque ela, porque ele, porque a situação, porque a minha família, porque os meus pais. A atitude de Jonas não foi essa. A atitude de Jonas foi: eu sei que isso é minha culpa. Ele não culpou os assírios, ele não culpou os ninivitas, ele não culpou os israelitas, ele não culpou os marinheiros, ele não culpou nem o próprio Deus. Ele disse: foi minha culpa. E sabe qual é a virtude disso, queridos? Porque a Bíblia toda ensina que Deus tem compaixão do contrito. Deus tem compaixão do quebrantado e do arrependido que confessa os seus pecados. Jonas reconheceu a sua culpa e resolveu enfrentar as consequências da sua culpa. Na cabeça de Jonas, qual era a consequência de sua culpa? Me joguem no mar. Porque alguém que faz o que eu fiz merece a morte. Alguém que desonra, desobedece e falta com amor para com Deus dessa forma, merece o desprezo de Deus. Essa é a lógica humana que nós carregamos. Mas se você se aproximar de Deus com essa atitude, não importa a confusão na qual você esteja metido hoje, a misericórdia de Deus vai alcançar você como alcançou Jonas. E Ele vai ajudar você a sair dessa situação, como Ele ajudou Jonas. Todos nós somos pecadores. Mas atitudes como essa, de reconhecer o nosso pecado diante de Deus e dizer: Senhor, é verdade, essa é a minha culpa diante de Ti. Mas eu não quero mais fugir da Tua presença. Eu não quero mais fugir da Tua vontade para mim. Eu não quero mais fugir daquilo que é o Teu caminho, daquilo que é o certo e apropriado para que eu viva. Atitudes como essa podem nos manter na presença desse Deus misericordioso. Deus esse que no ato mais supremo de sua compaixão nos enviou o seu Filho para ser o nosso Redentor. Se pode
ou se poderia existir qualquer espécie de insegurança em alguém quanto à misericórdia de Deus, basta que você olhe para a cruz e veja que o Deus que enviou o seu próprio Filho para morrer numa cruz, no seu lugar e no meu lugar, é um Deus que está muito disponível a ter misericórdia de nós, a nos amar, a nos levar a um novo começo e a cumprir o propósito santo dele nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude, primeiro, a ter um coração que é sempre tão convidado à angústia e à aflição, a ter um coração que descansa na certeza da sua soberania. O que escapa, Senhor, do teu olhar e o que pode escapar do teu domínio? O que não te pertence? Que lugares o Senhor não chega? Que ambientes o Senhor não pode ver? Absolutamente todas as coisas são claras diante do Senhor e nada escapa ao seu poder. E nós estamos em tuas mãos, nós somos do Senhor. Se as nossas vidas foram entregues a Cristo um dia, nós pertencemos a Deus e contamos com essa bendita segurança. Então, nos ajuda, Senhor, a ter um coração que descansa na tua soberania, mas também nos ensina, Senhor, a não tentar fugir mais da tua presença. Nos ensina, Senhor, a não sermos mais essa espécie de gente que consegue camuflar uma vida espiritual com as suas programações, atividades religiosas, aparatos cristãos exteriores, mas que tem uma alma ressequida dentro do peito. Nos ajuda, Senhor, a sermos o tipo de gente que busca o Senhor, que ao invés de fugir da sua presença, corre para a sua presença, sabendo que na sua presença, por causa de Jesus, o nosso sumo sacerdote, nós encontramos sempre misericórdia e graça oportuna que nos socorre na aflição. Então que nós possamos, Senhor, sempre correr em Tua direção e possamos experimentar o abraço da Tua misericórdia e que possamos ver em nossa vida aquilo que Jonas viu em sua própria vida, mesmo quando indisposto a obedecer a Ti, viu que o Senhor não perdeu em tempo algum o controle sobre a vida dele e haveria de cumprir o propósito santo que designou para a vida desse profeta, e o Senhor há de cumprir o propósito que estabeleceu para a vida de cada um de nós, enquanto não vivermos o propósito que o Senhor nos chamou para viver, não terá chegado o tempo do fim para nós. Essa é a nossa certeza e esse também é o nosso pedido em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com todos aqui, hoje e para todos sempre. Amém e amém.